Na associação dos jogadores em si, o exame para poder se tornar jogador novamente estava para acontecer, e como o protagonista acabou pegando o número 75, ele teria que esperar bastante ainda, além de que ele gastou bastante dinheiro com esse teste também. Ele foi levado até o local onde ele teria que esperar, e o bom era que a atmosfera por ali era até que bem casual, e achou melhor esperar um pouco até que chegasse sua vez. Nesse momento, ele achou que seria uma boa ouvir o que os outros que fariam o teste estavam conversando, ativando assim uma habilidade de escuta que ele possuía. Infelizmente, não teve muita coisa boa para ele poder ouvir inicialmente, o que mostrou que aquele lugar era realmente bem pacífico, e por fim o número 1 foi finalmente chamado. Enquanto ele estava na arena, o protagonista observava com cuidado como funcionava o exame em si, e esses dois admiravam o espírito de luta do número 1. Isso porque os monstros estavam até recuando um pouco por causa da intimidação do número 1, fazendo eles pensarem que o jovem iria passar facilmente pelo exame, mas conforme o protagonista, a lança era melhor para manter uma área segura maior ao seu redor, mas quando seu oponente começa a diminuir essa distância, mover sua lança ao redor é algo que não seria bom. Aconteceu exatamente como o Prota falou, e o número 1 acabou falhando em se tornar um jogador, e todos os outros foram testados antes do protagonista. Agora, finalmente o número 75 foi chamado, e até os avaliadores estavam bem cansados também, e esse jovem comentou que não tinha gostado de nenhum dos jogadores naquele dia, isso porque eles sequer atingiram os requerimentos mínimos para ser um caçador, e por fim o último cara que seria testado apareceu, e pelo visto ele conseguiu chamar a atenção de todos ali rapidamente. Um dos avaliadores se perguntava quem era esse cara, isso porque ele carregava uma espada, um arco, facas voadoras, que no caso seriam as kunais, a adaga e até mesmo uma lança, e ele realmente tinha trago todas as armas com ele. Por ele ter uma aparência magra, eles não colocavam muita fé de que ele realmente seria capaz de se cuidar sozinho, e ele até mesmo foi julgado por somente ser mais um daqueles copiadores. O presidente comentava apenas consigo mesmo que tinha dito a ele para que ele se destacasse, e realmente isso até que poderia ser interessante, mas digamos que o Prota acabou exagerando um pouco demais. Foi perguntado então se Jun-Ho estava pronto, e ele apenas consentiu com a cabeça, e por fim o exame para caçadores começou. Alguns goblins acabaram sendo invocados no local, e havia em torno de 20 deles aproximadamente, mas não importa o quão bem eles imitavam os originais, aquilo realmente lembrava o protagonista dos seus velhos tempos. Por fim, as criaturas foram na direção do Prota, mas assim que elas pularam na direção dele, ele rapidamente acabou com vários com um golpe só. Isso fez os outros acabarem fugindo por estarem com medo, e enquanto eles fugiam por suas vidas, mesmo sendo apenas um holograma, o Prota pegou suas kunais e jogou naqueles que estavam atrás dele, o que nos mostra que eles realmente eram criaturas bem inteligentes, e os outros continuavam correndo dele, e com seu arco dessa vez, ele apenas pensava que não tinha necessidade de eles correrem por ali. Aquele que ensinou arquearia para ele foi justamente o famoso atirador chamado Gilbert Green, que é aquele cowboy de antes, e dessa vez as criaturas acabaram ficando revoltadas e foram imediatamente na direção do protagonista novamente. Sacando sua espada para fora, Jun-Ho dizia que aquela era a última, e assim que ele sentiu os orcs se aproximando dele, ele se preparou para poder acabar com cada um deles. Digamos que não demorou muito e eles entraram no raio do alcance da espada do protagonista, e ele acabou com todos os restantes que ali estavam com suas habilidades com a espada. No entanto, digamos que isso acabou cansando bastante o jovem garoto, e com isso ele tinha passado com sucesso pelo exame, mas ele comentava que realmente sentia muita dor ainda, e deveria começar a melhorar o seu físico novamente. Os jurados até estavam impressionados, pois o cara simplesmente era incrível, e a que antes tinha julgado o Prota por ser apenas um copiador, ela retirou suas palavras imediatamente. Ele manuseou a lança, as kunais, e ainda atirou com o arco precisamente, e ainda assim suas habilidades com a espada eram simplesmente limpa e precisa no final, e suas habilidades com todas as armas era simplesmente incrível. Esse que ainda havia julgado o garoto por causa de seu corpo magro, também ficou admirado por causa dele ter conseguido ter feito tanto, e esse ou essa que eu ainda não identifiquei o que era, comentou logo em seguida olhando para o perfil do protagonista, e ela dizia que a única habilidade dele era a proficiência com a arma, e ele ainda estava no rank D também, e justamente por ser rank D, isso acabaria sendo uma perca de tempo para esse que o chamou de magricelo. Já Moreno de antes comentou que as habilidades dele eram de fato desejáveis, mas ainda tinha um problema para ele também, e a loira disse que não valeria a pena o investimento, isso seria melhor para evitar uma perca, conforme esse de cabelo laranja dizia, e não tinha necessidade alguma de eles trilharem um caminho difícil. Com isso tudo dito, pelo visto era exatamente o que o presidente da associação esperava, e ele comentou que não tinha nenhum problema se eles recrutassem ele para a associação. Já que eles deram seus vereditos, o presidente comentou que eles chegaram a uma conclusão então, e ele simplesmente se sentia mal por ter fabricado seu perfil, e por fim, Jun-Ho havia conseguido sua licença como jogador. Ainda na associação dos jogadores, o presidente se mostrava um tanto quanto incontente com alguma coisa, e pelo visto era justamente por causa do comportamento do protagonista. Independente dos feitos dele no passado, ele acabou sendo despejado 2 dias depois do exame, e eu só não entendi direito se foi justamente do lugar que ele morava ou alguma coisa assim. O presidente estava
estava simplesmente ficando maluco, e tinha que dizer ao garoto logo, e logo ele criou coragem para poder falar alguma coisa com o prota, e perguntou o que ele estava lendo. Ao explicar o que ele lia com tanto entusiasmo, ele deu sua opinião sobre o mesmo rapidamente e pediu para que ele se sentasse, e ele tinha comprado alguma coisa que o prota tinha pedido antes. Ele perguntou ao garoto por que ele perguntou pela informação dos portais, que não foram finalizados ainda, e perguntou se ele não estava pensando em cuidar dos portais em seu nível atual, mas era exatamente como o presidente havia dito. Do contrário, não faria sentido ele ter pedido por esse tipo de informação. E ele perguntou ainda ao prota se ele por acaso fazia o mínimo de noção do que queria dizer ao fato de os portais ainda não terem sido finalizados. O protagonista apenas respondeu com outra pergunta, perguntando se ele realmente achava que o garoto teria esquecido, e portais repletos de monstros e armadilhas indiscriminavelmente atacavam os humanos. E entre eles haviam alguns portais que eram realmente bem perigosos, tanto que nem mesmo os cadáveres dos jogadores ficavam para trás, e aqueles portais que nunca foram finalizados eram chamados de portais não limpos. Ainda assim, aqueles eram os únicos portais que os iniciantes poderiam ir, e por isso era ainda mais perigoso, e os jogadores de nível alto nem sequer podem entrar lá. Por esse motivo, os novatos vão lá pelas recompensas, mas todos acabam virando saudade depois disso, e o presidente disse que do jeito que o corpo dele estava agora, acabaria sendo pesado demais para ele também. Mas o prota apenas retrucou, perguntando com o que ele estava preocupado. Isso porque, além disso tudo, os portais incompletos eram uma dor de cabeça para a associação também. Querendo ou não, isso era verdade, mas ele disse que não poderia deixar um amigo ir para um lugar tão perigoso assim, e para poder acalmar um pouco o presidente, ele só disse que ainda iria lá querendo ele ou não, pois ainda tinha muito a ganhar com isso. Com isso, ele acabou deixando o presidente confuso a respeito do que ele tinha para poder ganhar tanto assim nesses portais, e ele respondeu que as recompensas do portal aumentavam com o passar do tempo, e os que não foram fechados por anos davam muita experiência, ou seja, o motivo de ele estar querendo entrar nesses portais era justamente para subir de nível mais rapidamente, e perguntou ao prota se ele realmente queria isso, e a resposta foi que sim. Ele perguntou se por acaso o garoto tinha esquecido que já virou arquivo morto antes, e se não dava simplesmente para ele ir pelo caminho mais seguro. No entanto, Jun-Ho respondeu que seus amigos estavam esperando por ele nesse exato momento, e eles fariam o mesmo se eles estivessem no lugar dele também. Apesar disso, o presidente achava que ainda assim isso não deveria ser o único motivo para ele ir pelo caminho mais perigoso, porém esse não era de fato o único motivo realmente. Já que ele voltou como jogador, ele iria esbarrar com os demônios uma hora ou outra, e o tempo não estava do lado dele, e quando ele encontrá-los, ele tinha que ser forte o bastante para poder lutar. Depois disso, o presidente apenas disse para ele não pensar sobre isso, e não sabia que ele estava sob tanta pressão assim, mas nos pensamentos do prota, ele disse que não seria bem pressão, porém ele não precisava saber do passado obscuro dele. O presidente não podia fazer nada a respeito disso, então apenas achou melhor procurar pelos portais que o garoto poderia ir, e logo viu que tinha somente um portal que ele ainda poderia ir com seu nível atual. Esse portal apareceu há 7 anos, e 142 pessoas já tentaram fechá-lo. Somente os jogadores que estavam no nível 1 poderiam entrar, então o chamavam de cemitério de novatos. Os requisitos pareciam ser bem simples, e de qualquer maneira o presidente estava bem confiante até, e repentinamente o prota recebeu uma notificação em seu relógio, e o presidente disse que era justamente o pagamento dele que havia caído. Com isso ele estava contratualmente ligado à associação, e ele seria subordinado do presidente durante um ano. Mas assim que o prota ouviu isso, ele brincou com o presidente dizendo que iria mostrar a ele quem era o verdadeiro servo ali. Com relação à moradia, Jun-Ho perguntou se poderia permanecer ali, e se a associação tinha por acaso casas para os jogadores, e o velho respondeu que realmente era uma boa ele ficar por ali, já que era mais seguro também. No instante que o prota pediu por um quarto bom, o presidente disse a ele que se ele for bem realmente, ele poderia dar até um andar inteiro para o protagonista se ele quisesse. No entanto, ainda havia mais uma coisa, e pediu para que o garoto abrisse aquela caixa, pois era uma nova armadura para ele, e depois de fazer alguns testes básicos naquela roupa, ele perguntou onde que o velho tinha conseguido algo tão bom assim. Isso porque essa roupa foi feita justamente por alguém chamado Kon Noya, e aparentemente o prota ficou bem surpreso por esse velho ainda estar vivo, e atualmente ele tinha 98 anos, e aparentemente já estava com um pé na cova e outro no mundo. Apesar de ele ter passado a forja para o neto, ele ainda trabalhava lá também, e já que era assim, Jun-Ho achou que deveria agradecê-lo pessoalmente então. No entanto, ele não poderia fazer isso, o que deixou o garoto bem confuso, mas conforme o presidente, eles tinham que se atentar com a segurança do garoto, e Jun-Ho perguntou se ele por acaso estava suspeitando do Sr. Kon, mas não era dele que o velho estava suspeitando, e sim dos demônios em si, mostrando que eles sabiam da relação entre Kon Noya e o espectro. Se ele fosse encontrá-lo agora, seria o mesmo que revelar a identidade do protagonista, e por fim ele concordou em não ir ver o velho Kon por enquanto, já que se ele fizesse isso sendo um novato realmente, todos iriam perceber que ele era o espectro. O presidente tinha dito ao Sr. Kon que ele estava dando suporte ao protagonista, então ele iria entender, e como não havia mais nada que eles poderiam fazer, o que ele precisava fazer agora era justamente ficar mais forte para poder ir vê-lo. O prota apenas pediu então
então para que o presidente dissesse ao Kwon que ele agradecia pela armadura nova, e o velho ali disse que o garoto poderia usar o que ele quisesse do armazém, só não era para ele esperar algo do mesmo nível do Kwon, e Jun-ho comentou que estava pretendendo sair agora mesmo para poder caçar, mas achou que seria melhor aumentar sua vitalidade antes, isso porque só o exame usou toda a energia dele, e se a vitalidade dele estiver baixa, ele não iria conseguir lutar nem contra os demônios, quem dirá ainda contra os monstros em si. Depois de se trocar, o presidente perguntou então se ele iria demorar em torno de um mês, mas isso acabou sendo tempo demais para o jovem prota, e ele disse que 10 dias seriam bastante. 10 dias haviam se passado e estamos então na província Namyang, na montanha Cheonma, e lá tinha um portal onde o prota iria entrar, e por fim ele estava pronto para combater as criaturas. Esse portal aparentemente era chamado de Maldição do Amanhecer, e a condição dele era que ele tinha que sobreviver até o amanhecer. Assim que ele estava dentro do portal em si, ele comentou que pelo visto ali era bem tranquilo, mas ao observar melhor o lugar, ele mesmo se perguntou se por acaso estava ficando maluco, e de acordo com as informações, aquele portal não era tão difícil assim. O objetivo era bem simples, e ele realmente só precisava sobreviver até o amanhecer, e tinha ido ali em uma hora boa pelo visto, e depois de procurar por informações, ele descobriu que os grupos que entraram pela manhã foram os que sobreviveram por mais tempo. Além disso, o tempo dentro dos portais era diferente, e as pessoas que entraram à tarde não tiveram tempo para se acostumar com a diferença de tempo, e provavelmente tiveram que lutar logo de cara. No fim disso tudo, não havia nada que eles pudessem fazer realmente, porque eram apenas jogadores de nível 1, e por outro lado, ele já havia passado por todo tipo de coisa, então não via a hora daquelas criaturas darem tudo o que eles tinham para ele. A noite então havia finalmente chegado, e ele sentia uma sensação estranha e desconfortável, como se estivesse sendo observado, e poderiam ser justamente os mortos-vivos. Se levantando dali, ele reclamou que isso seria bem chato, e de repente, de um buraco que estava no chão, uma mão simplesmente tentou capturar o protagonista, e ele sabia que seria de fato uma complicação sobreviver até o amanhecer. Com apenas uma pancada na cabeça do zumbi, ele até zombou dizendo que ele já poderia voltar a dormir, e nem precisava se dar ao trabalho de sair debaixo da terra. Além disso, ele estava sentindo várias dessas criaturas por ali, e como a noite já havia chegado, a visão do caçador dele acabou sendo ativada, e todos os sentidos dele foram fortalecidos graças a essa habilidade. Digamos que ele acabou enxergando várias dessas criaturas ao seu redor logo depois disso, e é dito que mortos-vivos eram difíceis de se lidar se for um novato, ainda mais se forem zumbis. Isso porque eles simplesmente não sentiam dor, e não se importavam com ataques letais também. Além do que, eles simplesmente ignoravam o dano dos jogadores que só focavam em atacar. Eles eram perfeitos para poder causar medo nas pessoas e nos novatos que não tinham nenhuma habilidade de cura. Mas digamos que o protagonista sabia exatamente a maneira correta de eliminar essas criaturas. Agora que ele entendia por que aquele lugar era chamado de Cemitério dos Novatos, e depois de acabar com um deles, ele se auto-intitulou de Novato de Gala então. Mas alguma coisa ainda estava errada por ali, já que tinha zumbis demais para poder derrotar. Depois de lutar bastante, ele pelo visto estava bem cansado, e começou a se perguntar se ele realmente havia terminado. Mas de repente, ele ouviu uma voz do nada, perguntando quem estava ali. Rapidamente, ele se levantou perguntando quem estava ali, e essa voz deu a posição dele para que o prota fosse até seu encontro. E assim que ele encontrou um caixão semi-enterrado, ele perguntou se a pessoa estava justamente ali. Enquanto desenterrava, Jun-ho perguntou como foi que ele tinha ido parar ali, e quem estava no caixão disse que tinha confiado em seus amigos, e seguiu eles até ali também, mas todos morreram exceto ele. Fingindo estar chorando, o do caixão pediu por favor para ajudá-lo a sair dali, e antes que ele fizesse isso realmente, o prota pediu para que esse gritasse bem alto. Quando a criatura perguntou por que ele precisava gritar bem alto, o prota respondeu que era porque ele precisava saber a localização exata da pessoa, e assim que ele fez isso, rapidamente o prota atirou no local onde a cabeça da criatura estava. Depois de finalizar entre aspas aquela criatura, ele comentou que estava pensando que aquele portal tinha sido fácil demais por ter matado 100 pessoas, então tinha sido ele quem tinha feito aquele lugar se tornar um cemitério de novatos. E essa criatura, pelo visto, era chamada de Embusteiro, e apesar de ele perguntar como o protagonista sabia de tudo isso, antes que ele continuasse a falar, rapidamente ele foi partido ao meio pelo garoto. Isso porque não tinha como alguém ter sido deixado vivo em um portal incompleto. E depois que a luta começa, o portal fica fechado, mesmo se houver apenas um jogador vivo, e os jogadores de antes provavelmente sabiam disso também, mas algumas vezes acabam agindo sem pensar. Por isso, mesmo tendo zumbis, não seria difícil derrotá-los, e tudo foi justamente por causa daquele que era chamado Embusteiro. E como todos os outros monstros haviam sido derrotados, ele finalmente havia terminado o portal da Maldição do Amanhecer, e o status dele só subiam a cada 5 níveis pelo visto, e não subiam muito inclusive, mas ele achou que deveria se contentar com o que tinha também. O prota acabou se mostrando decepcionado por não ter ganho nada inicialmente, mas finalmente ele recebeu uma recompensa dizendo que ele havia recebido uma habilidade chamada Profissão dos Mortos. Agora ele se mostrou mais tranquilo, já que imaginava que iria pegar algum item aleatório como recompensa, mas acabou ganhando uma habilidade nova, e o efeito da habilidade
habilidade em si permitia que ele visse as memórias dos mortos. Ele ficou na dúvida se ele podia somente olhar as memórias dos mortos, e ele se perguntou se conseguiu essa habilidade depois de derrotar o embusteiro, e os requisitos eram bem específicos, mas talvez isso poderia ser útil para ele no futuro. Aquela era uma habilidade que ele conseguiu não como espectro, mas como jogador comum Jun-Ho, e o garoto pelo visto acabou ficando empolgado por voltar a essa vida novamente. No apartamento do presidente, ele comentava que desde que o Prota retornou, a mídia não deixava ele quieto nem por um dia sequer, não permitindo assim que ele conseguisse ao menos descansar um pouco. Ainda assim, o presidente parecia estar bem feliz, segundo o protagonista, e ele disse que era legal ver aquelas escórias das guildas todos frustrados. Jun-Ho disse que deveria ser bom para ele, pois as guildas geralmente não pegavam os portais incompletos, então perguntou por que os repórteres estavam se incomodando tanto com eles. O presidente perguntou ao Prota se ele realmente não iria se revelar, e ele disse que por enquanto ainda não era hora para isso. E novamente o velho disse que se descobrissem que ele fechou um portal incompleto, ele seria bem procurado também. Jun-Ho queria saber por que as pessoas compravam coisas de luxo, mesmo que fossem produzidos em massa pela mesma fábrica. E quando o velho respondeu que era porque eram caros, era justamente isso. Eram especiais porque nem todo mundo poderia comprá-lo. Ou seja, com isso ele quis dizer que um dia ele se tornaria um item de luxo, mas não um item de luxo qualquer. E seria um item que todos querem, porém ninguém sabe onde encontrar. Um tipo de edição limitada lendária. Às vezes o Prota tinha uma personalidade ruim, e Jun-Ho disse que ainda assim não poderia deixá-los assim por tempo demais. E as pessoas espertas logo iriam descobrir sobre o portal fechado. Consequentemente, alguém pensaria que ele iria aparecer nos outros portais incompletos também, e os repórteres vivos iriam aparecer nesses portais também, na tentativa de encontrá-lo. E ele não precisava ser arrogante ao ponto de se anunciar, e o mundo saberá com o tempo a respeito disso. Mas o presidente perguntou então desde quando ele se importava com arrogância, mas a conversa deles finalizou por ali mesmo. Após isso, avistamos o garoto fazendo alguns exercícios, e esse realmente treinava pesado, e após bastante esforço físico, ele finalmente havia conseguido aumentar seu status de força em um ponto. Enquanto descansava um pouco, o garoto estava começando a se sentir vivo novamente, e ao analisar melhor algumas informações, ele viu um portal chamado Jardim Luffy, que apareceu há 9 anos atrás e era um dos portais mais antigos na Coreia. Se um portal ficava assim por muito tempo, os monstros começam a sair, e esses eram chamados de portais abertos, e o governo e a associação ofereceram uma grande recompensa para quem fechar o portal. Pessoas de todo o país tentaram, mas das 124 tentativas que teve, houve também 124 falhas. Então, basicamente, eles não tiveram outra escolha a não ser deixar o portal para outros países. Gastaram uma pequena fortuna para contratar o supernovato da Índia, e pelo visto ele era um gênio com um arco, e em termos de potencial poderia até ter chegado ao nível do Gilbert Green, ou até mesmo superado ele talvez. Mas ele falhou e todos perderam a esperança em fechar o portal, e um jogador de 22 anos com grande potencial pela frente virou saudades nesse momento, o que de fato era uma pena, sem contar que poderia facilmente ter sido o protagonista também. Por isso mesmo que ele se preparou com ainda mais cuidado para entrar naquele portal. Ele tinha acabado de aumentar sua força se exercitando, então todos os status dele, exceto pela magia, estavam acima do 30, e isso deveria ser o bastante, já que o status dele estava no máximo para o nível dele. No entanto, mesmo se uma estrela em ascensão como o Tushar falhou em fechar aquele portal, ele não poderia descartar a possibilidade de ter alguma ameaça escondida por lá, e ele iria se preparar pensando em todas as situações possíveis, mas ainda assim, ele tinha um truque na manga também, e já que ele poderia usar a habilidade congelar, ele começou a se acostumar um pouco mais com ela agora. Finalmente ele estava no Jardim Luffy, e para fechar o portal, ele precisava derrotar todos os monstros, e apesar de não saber quando os Luffys iriam aparecer, se os grupos de 4 falharam, isso queria dizer que tinha algum tipo de armadilha escondida que apagou essas pessoas. De repente, ele se deparou com um gigantesco labirinto, e por enquanto ele tinha que ficar longe daquele lugar suspeito, e como os Luffy saem somente à noite, então ele aproveitou para poder relaxar um pouco. A noite então havia chegado novamente, e avistamos uma criatura saindo debaixo da terra, exatamente como um zumbi faria, e essas criaturas logo avistaram o protagonista descansando no meio do jardim. Finalmente despertado dessa vez, o garoto acabou esperando mais, já que tinham apenas 2 Luffys ali. No entanto, daria para ele pelo menos começar a se aquecer. Assim que ele recebeu um ataque, ele logo correu para poder desviar, e usou o chão como suporte para poder se jogar para o alto com sua lança. E no alto, ele preparou um ataque diferenciado, e formou algum tipo de lança de gelo com sua habilidade nova. No instante que ele jogou sua lança, ele facilmente acabou com aquelas criaturas que haviam aparecido, e o garoto achou simplesmente incrível sua habilidade também. Mas digamos que as coisas ainda não haviam terminado como ele pensava, e foi necessário desviar de um golpe repentino em sua direção, percebendo depois disso que uma horda de monstros havia aparecido, o que naturalmente acabou sendo normal, já que 2 monstros era bem pouco realmente, e logo ele começou a lutar contra aqueles que estavam por ali também. Ao avistar um de longe ainda, ele rapidamente foi para trás da criatura, e com uma enorme facilidade ele conseguiu
apagar essa também da história. E após isso, ele se perguntou se realmente era só isso, já que acabou sendo bem rápido. Mas a brincadeira pelo visto ainda estava só começando, e agora ele estava surpreso por terem aparecido tantos tão rapidamente assim, chegando a ter o dobro de antes inclusive. Agora, ele começou a perceber que pelo visto, eles se multiplicavam quando eram deletados da história, o que de fato era um enorme problema para ele. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.